Sabe, todo disparo de uma arma de fogo conta uma história. Ele deixa para trás um rastro de pistas, de evidências. Hoje, a gente vai decifrar esse rastro juntos e descobrir como os peritos conseguem ler cada detalhe para montar o quebra-cabeça e entender exatamente o que aconteceu. E essa pergunta pode parecer simples, mas ela é a chave de tudo. A resposta pode ser a diferença entre um homicídio, um suicídio ou um acidente. Então, é por aqui que a nossa investigação começa. Bora mergulhar nisso. Olha só o nosso caminho de hoje. Primeiro, a gente vai ver o que a própria ferida revela. Depois, vamos chegar bem de perto para analisar os tiros colados no alvo. Em seguida, vamos nos afastar para entender como a distância muda tudo. Aí vamos falar daquela evidência que ninguém vê a olho nu. E no final, a gente junta todas as peças para ver como isso vira prova no laudo pericial. Bom, para começar, a gente precisa entender uma coisa fundamental. Quando uma arma dispara, não é só a bala que sai voando. Tem muito mais coisa acontecendo ali na boca do cano. E essa imagem aqui mostra isso perfeitamente. É o que os peritos chamam de cone de explosão. Pensa nele como um leque de resíduos, gases superquentes, a chama do disparo, fuligem e até grãos de pólvora que não queimaram direito. É a presença ou, claro, a ausência de cada um desses elementos no alvo que vai contar pra gente a história da distância. Então, o que um perito busca? São esses elementos aqui. A orla de escoriação é basicamente o raladinho que a bala faz na pele ao entrar. A orla de enxogo é a sujeira da própria bala que fica na borda da ferida. Já as outras zonas, tatuagem, esfumaçamento, chamuscamento, são os presentes que o cone de explosão deixa para trás. A combinação de tudo isso é que monta o quebra-cabeça da distância. Ok, agora vamos chegar bem de perto. Vamos falar daqueles cenários em que o tiro acontece colado no alvo, ou quase lá. É aqui que o cone de explosão mostra toda a sua força. Tiro encostado é exatamente o que o nome diz. A arma está, pressionada contra a pele. Não tem espaço. E o que acontece? Todos aqueles gases quentes da explosão são injetados com tudo debaixo da pele, junto com a bala. O estrago é bem particular. E olha que impressionante o resultado disso. Se esse tiro encostado acontece em cima de um osso, tipo no crânio, os gases batem no osso, não tem para onde ir e rasgam a pele de dentro para fora. O resultado é essa ferida em formato de estrela, que tem até um nome famoso na perícia, Câmara de Mina de Hoffman. É inconfundível. E não para por aí. Às vezes a pressão da arma contra a pele é tão forte que a boca do cano fica marcada, como se fosse um carimbo quente. Esse é o sinal de Werkgeiter. Quando isso aparece, não resta dúvida, foi um tiro encostado. Agora, se a gente afastar só um pouquinho a arma, ainda muito perto temos o famoso tiro a queima-roupa. Aqui, o cone de explosão atinge a pele por fora. Tá vendo esses pontinhos pretos? Isso é a tatuagem, que são os grãozinhos de pólvora que não queimaram e se incrustaram na pele. E essa área mais escura em volta, pura queimadura, causada pela chama do disparo. E aqui tem um detalhe que, olha, é fundamental para a perícia. A tatuagem é diferente do esfumaçamento. Pensa assim, a tatuagem são os grãos de pólvora que penetram na derme, é permanente, não sai lavando. Já o esfumaçamento é só a fuligem, a fumaça, que pousou ali na pele. Se lavar, sai. Imagina a importância disso se alguém tenta limpar a cena do crime. Beleza, já vimos de perto. Agora, vamos dar uns passos para trás e ver como o cenário muda completamente quando a distância aumenta. A física aqui é bem clara. As coisas mais leves, como a fumaça, se perdem no ar rapidinho. As mais pesadas, como os grãos de pólvora, conseguem ir um pouco mais longe. E essa linha do tempo resume bem a ideia. Olha só, bem pertinho, até uns 5 centímetros, a gente pode ter a queimadura da chama. Afastando um pouco mais, até uns 15 centímetros, a fuligem. Os grãos da tatuagem, por serem mais pesados, vão mais longe, até uns 70 centímetros por aí. E passou disso, aí já era. É considerado um tiro a longa distância. Essa tabela deixa tudo preto no branco. Um tiro a longa distância some tudo. Chamuscamento, esfumaçamento, tatuagem, tudo aquilo que o cone de explosão deixa para trás se dissipa no ar. O que sobra, só o que a bala faz. Aquele raladinho e a sujeirinha da entrada, as orlas. Apenas isso. E o resultado visual é esse aqui, um orifício limpo. Sem queimadura, sem fuligem, sem tatuagem. A história que essa ferida conta é uma só. Distância. Só a bala teve energia suficiente para chegar até aqui. Mas atenção aqui, tem um detalhe que pode enganar e mudar tudo.
A roupa. A roupa é uma testemunha silenciosa. Ela pode funcionar como um filtro. Imagina um tiro de perto. A roupa segura toda a fuligem, toda a pólvora, e na pele não aparece quase nada. Se o perito olhar só a pele, pode concluir, errado, que foi um tiro de longe. Por isso, analisar a roupa não é opção, é obrigação. Certo. Até agora falamos muito do alvo, da vítima. Mas, e quem atirou? O ato de disparar uma arma também deixa pistas. Pistas invisíveis a olho nu que ficam no próprio atirador. A gente está falando dos resíduos de disparo, ou GSR. São partículas minúsculas de metal que vêm da espoleta e que formam uma nuvem invisível quando a arma dispara. Essa nuvem suja a mão, o rosto, a roupa de quem atirou. Encontrar essas partículas num suspeito, bom, é uma ligação muito forte com o disparo. E para coletar isso, o procedimento tem que ser muito, mas muito cuidadoso para não contaminar. Primeiro, tem que isolar o suspeito para ele não lavar as mãos, claro. Depois, com um adesivo especial, o perito coleta o material. Aí é só embalar tudo direitinho e mandar para o laboratório, onde um microscópio superpotente vai analisar e confirmar a composição única dessas partículas. Certo. A gente viu a ferida, viu a distância, viu até o resíduo invisível. E agora? Para onde vai tudo isso? Vira um documento oficial, o laudo pericial. É nesse ponto que a ciência forense se transforma em prova para a justiça. E essa citação define perfeitamente a responsabilidade do perito. O papel dele não é dar opinião, não é achar nada. É descrever o que ele vê, de forma técnica, objetiva, com base nas evidências. O laudo é a tradução da ciência, sem espaço para achismos. Um laudo completo precisa responder a essas perguntas essenciais. Ele vai descrever a ferida, vai determinar a distância do tiro, traçar a trajetória da bala no corpo e, o mais importante, vai estabelecer o nexo causal, ou seja, provar que foi aquele ferimento que de fato causou a morte. E no fim das contas, é para isso que serve todo esse trabalho meticuloso. Ele fornece os dados objetivos que o sistema de justiça precisa para classificar o que aconteceu. A distância do tiro, como a gente viu, pode ser a peça que faltava para diferenciar um homicídio de um suicídio ou de um trágico acidente. Então, pense assim, determinar a distância do tiro é como ler o primeiro capítulo da história, que nos diz como aconteceu. Mas a balística pode ir muito além. Ela pode, por exemplo, pegar a bala encontrada e dizer de qual arma, exatamente, ela saiu. É como uma impressão digital balística. Mas isso já é assunto para outra conversa.